Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao nosso quarto dia, é o nosso penúltimo dia do curso. Vocês já passaram pelos caminhos mais turbulentos e acho que daqui pra frente, depois do dia de ontem, né, o que aconteceu, o que vem acontecer agora já vai ser muito mais tranquilo, porque vocês já vão ter se preparado o suficiente para estar encarando essa nova realidade. Não tem mais surpresas, muito mais surpresas, né? Porque ainda tem umas surpresinhas, mas não tem muito mais surpresas daqui pra frente. A gente só vai terminar a nossa aplicação e consolidar tudo aquilo que a gente vem aprendendo nos últimos 3 dias, beleza? Hoje no vídeo de hoje eu gostaria de estar conversando a respeito de um vídeo de um cara que eu admiro muito, né, do YouTube, que é o Felipe Deschamps, e recomendo também vocês estarem olhando o canal dele lá, muito legal os vídeos que ele faz. E tem um vídeo em especial que ele fala sobre que hackearam o seu cérebro. E eu não vou dar spoiler a respeito do que é o vídeo, né? Sobre o que ele fala. É muito legal, eu recomendo muito vocês estarem dando uma olhada. Ajuda muito a gente a entender. Mas só gostaria de falar sobre um conceito que ele trata no vídeo, que é a respeito de desafios. O que acontece, né? Lá ele dá toda uma introdução, ele fala um pouco sobre como é que foi, assim, como é que era na Idade Antiga essa questão da busca por comida. E quando a pessoa saía em busca da comida, era sempre uma apreensão muito forte. Então aquela pessoa que saía, ela não sabia se ela ia voltar viva, né? E ela ficava muito apreensiva, mas mesmo assim ela ia em direção ao desafio. E quando ela voltava com a comida, ela não só ficava muito feliz por ter conseguido a comida, mas como ela deixava as pessoas ao redor dela também muito felizes por estar também dividindo a comida com as outras pessoas. Então, começou-se aí no ser humano essa ideia de vencer desafios e o prazer que você sente ao vencer desafios. Então, isso daí eu acredito que seja mais um impulso para vocês estarem completando esse curso, porque é um desafio, não é fácil. Eu tenho certeza que uma galera desistiu aí no início e no meio desse curso, mas quem está aqui comigo até agora, eu recomendo muito que vocês façam uma forcinha aí, porque agora já vai ficar mais tranquilo o curso, tá? E completem esse desafio, que eu tenho certeza que a gratificação que vocês estarão recebendo vai ser muito grande, beleza? O que a gente vai estar falando no nosso dia de hoje, no dia 4 do curso? A gente vai estar construindo ali a nossa página de edição. A gente fez a página de tipo de gráfico, de importação, já fizemos tudo aquilo lá que já estava planejado. Hoje a gente estará criando, não, confundi. A gente vai estar fazendo a nossa página de tipo de gráficos ali, e vai estar explicando também o conceito de session, um conceito bastante interessante que ainda não abordei muito ao longo do curso, né? E a gente vai estar criando essa parte aí, vamos estar fazendo algumas implementações interessantes a respeito da variável de session também, e também a respeito da nossa página de importação de dados. Então vai ser uma coisa mais tranquila, mas ainda já vai ser menor, por exemplo, do que os vídeos que a gente estava tendo, principalmente o de ontem, né, que foi um vídeo muito complexo, muito extenso, e vai ser mais tranquilo, beleza? A gente vai estar falando a respeito disso, da criação do tipo de gráfico e também da importação de dados, trabalhando com essa questão da variável de session, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro código. Bom, pessoal, vamos lá então, começando como sempre, né, relembrando aqui o que a gente fez na aula passada, né? Então, a gente fez bastante coisa, foi um dia bem corrido, né? Então a gente vai estar passando um pouquinho devagar aqui sobre o que a gente fez, só pra gente não deixar passar nada, beleza? Vamos dar uma relembrada boa para não perder nenhuma informação. Então, vamos começar, né? A gente começou arrumando a nossa estrutura de pastas, né? Que a gente fez lá no dia 2, então a gente tem o nosso assets, o nosso components. Assets fica onde ficam as nossas mídias, né? Imagens, icons, logos que vocês adicionaram aí na pasta de vocês. A gente tem a nossa pasta components, que é onde a gente coloca todos os nossos componentes. Eu vou estar entrando mais adentro aqui, né? Mais pra frente. Depois a gente tem a nossa pasta config, que é onde a gente coloca as informações básicas ali da nossa aplicação. Então, aqui no nosso caso, olha só, a gente adiciona os pacotes que a gente está utilizando, a gente coloca esse add resource path aqui, coloca todos os nossos sources de componentes e de funções também, tudo fica dentro de config. Nas functions, aquela história, as componentes, aquela galera que precisa de UI e de server ao mesmo tempo.
E as functions não, elas são ou um ou outro. Então, no caso, uma function de server só recebe argumento de server, ela só vai ser utilizada no server. Enquanto que uma função de UI, ela só vai ser utilizada na UI, né? Não tem interação entre UI e server ao mesmo tempo. Nas nossas páginas, basicamente, aqui é onde a gente vai estar tendo o conteúdo principal aqui, né? Cada página de fato, e aí para explicar as páginas, precisa explicar as rotas, que é cada parte da URL, né? Vai ser redirecionada para uma página. Cada página possui a sua própria UI e server, como a gente definiu aqui dentro, e elas funcionam de forma independente. E por que a gente consegue fazer essas coisas funcionarem de forma independente? Por causa do sistema de rotas, que a gente utiliza o Shiny Router para criar uma rota, a gente especifica qual é a rota, qual é o nome que identifica a rota e quais são os arquivos que estão chamando cada rota. Então a gente está chamando aqui através desse carinha aqui, beleza? E por fim a gente tem o nosso Styles, que aí eu vim aqui introduzindo para vocês todo o conceito por trás de CSS e também de Sass. O CSS é a estrutura mais robusta que a gente tem. Aqui, por exemplo, ficou gravado a última coisa que a gente fez e ele vai determinando parte por parte aqui qual é a propriedade que cada elemento da nossa página vai ter, e a gente vai começando a dar características para o nosso site e ele vai se mantendo a partir daí, através do CSS, entendeu? A gente vai definindo essas coisas. E aí, ao invés de a gente escrever CSS puro, a gente utiliza o Sass, ou SCSS. Ele, inclusive, tem até mostrar para vocês aqui, ó, tem o site deles aqui, ó, Sass. Tá aqui. E através do Sass que vocês vão poder estar dando uma olhada também, tá aqui, ó. Deixa eu ver onde é. Learn Sass. Lá. Ele está explicando aqui alguns conceitos de como o Sass funciona, aquela questão de definir valores para variáveis. A gente tem o nosso body, a gente tem também aqui, ó, ele mostrou qual é a conversão do SCSS para o CSS, aquela questão de nesting. Então o UL que está dentro de nave nada mais é do que um nave espaço L no CSS. Isso aqui evita para a gente ter que ficar repetindo muito código, né? Então a gente faz dessa forma com o nest aqui, ó, que ajuda muito. A gente usa muito mesmo isso daqui, tá? Também explica um pouco a respeito de módulos. No caso, a gente não tem a propriedade de módulos aqui. A gente utiliza o módulo porque a gente não tem esse use aqui, ó. Não tem como, a versão do Sass para o R não permite que a gente utilize use. Mas a gente tem a forma de estar utilizando através do mixing, que é uma função. Então, basicamente, consegue fazer da mesma forma. A gente utiliza o mixing, uma função que retorna o valor, e aí a gente usa esses mixings lá nos nossos componentes. Cada componente possui um style que é formado por um mixing com um componente do mesmo nome, e a gente dá uma classe aqui dentro para esse cara também. E é a partir daqui que a gente retorna para nossa páginas, para nossa pages aqui, ó, e é pages que vai chamar o componente através desse include. Importante também lembrar que a gente precisa utilizar um import, ou seja, importa a função e chama a função aqui através do include. Então, assim, o home, as páginas mesmo, são os únicos elementos ali que possuem de fato estilização própria. O resto é tudo através de função. Então a gente chama aquelas funções a partir dessas nossas páginas aqui, beleza? A gente criou aqui o nosso main, que é onde a gente importou 3 estilos globais da nossa aplicação aqui, que são as cores, as fontes e também umas configurações padrões de HTML ali. E também importamos as nossas páginas. Só isso, não entramos mais nesse mérito aqui dessa parte. Mas depois a gente tem o nosso global, que foi definir as cores das colas, né? A gente tem aqui a da fonte, onde a gente define as questões de fonte. E também aquelas questões padrões aqui que eu falei do HTML. Beleza? Isso aqui definiu toda essa nossa parte de estilização. E aí, beleza. O que a gente fez depois? Deixa eu até aproveitar aqui, vindo no nosso passo a passo. Então eu já arrumei estruturas de pastas, já falei um pouquinho sobre como é a divisão através de rotas, né? Cada página é independente entre si, inclusive os objetos criados dentro de uma rota, de uma página ali, ela é independente de um objeto criado em outra página. E aí depois a gente tem
é essa questão de componentes e funções que eu vou estar entrando, mas a gente já falou sobre a estilização de componentes. E aí, vamos entrar então nos nossos componentes. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um sidebar panel, que é um exemplo legal, que foi o primeiro componente que a gente criou. Como é a estrutura de um componente? Basicamente, ele é formado por uma parte de UI e uma parte de server. Mas você tem que lembrar que, da mesma forma como os estilos aqui são funções e que só são chamadas no momento em que a gente bota de fato eles em prática, né? Os nossos componentes funcionam da mesma forma. Eles, por natureza, assim, do jeito que tá, não tem utilidade nenhuma. Eles só ganham um corpo a partir do momento que a gente chama eles lá na nossa página, ou então chama eles dentro de um outro componente. Por exemplo, aqui, olha, eu deixei definido o sidebar panel item aqui, ó. Na verdade, sidebar panel item está aqui dentro. Essa é a função de sidebar panel item e aqui é a função do server dele, beleza? E aí, aqui dentro de sidebar panel, eu botei ele em prática. Eu criei de fato o objeto. Aqui era só a função. Aqui eu botei e criei o objeto. Criei 1, 2, 3, 4, 5 objetos que é desse tipo aqui, ó, sidebar panel item. E ao mesmo tempo, toda vez que eu chamo um objeto de um componente, né, toda vez que eu chamo um componente para estar atuando mesmo de fato, eu preciso estar chamando esse mesmo componente aqui na nossa parte de server. E é importante ressaltar que, enquanto na UI a gente precisa passar esse NS aqui, para garantir que esse nome seja único dentro de toda a aplicação, aqui no nosso server a gente não passa o NS, salvo a exceção de aqui dentro de sidebar panel item, que quando a gente utiliza um NS para UI output, então no caso de UI output a gente passou NS, aqui dentro de render UI a gente precisa utilizar essa variável session NS aqui, ó, para estar fazendo esse namespace que a gente citou aqui, senão ele não vai estar funcionando, beleza? Mas mesmo assim, se a gente colocasse ele em prática aqui, ó, na nossa função na parte de server dela aqui, com outras coisas que estão fora da render UI, a gente pode estar simplesmente chamando ele pelo nome, no caso aqui de button, ao invés de chamar de NS de button, entendeu? É assim que ele funciona. E basicamente essa é a ideia principal, básica, né? Toda vez que você chama um componente, você tem que chamar o server dele e ele vai estar fazendo a operação que ele deveria estar fazendo ali, né? E aí a vantagem disso tudo é que ele fica isolado em relação ao restante da aplicação. Basicamente por causa que a reatividade não vai estar sendo influenciada, ele só está funcionando dentro do escopo da função do componente. E também por causa dessa questão de namespace, que facilita muito você não ter que ficar dando nomes. E, por exemplo, nosso sidebar panel aqui, ó, ficar dando nome para cada sidebar panel item ia ser uma coisa muito ruim. E até mesmo para a gente estar alterando, ia ser muito chato ter que ficar alterando em todas as nossas páginas. Ou se a gente quisesse fazer alguma alteração dentro do nosso sidebar panel. Então a gente altera somente a função. E na hora da chamada da função, ele já vai passar isso para todas as páginas. Então todo mundo vai ter aquela alteração que a gente fez, o que facilita muito a nossa vida, né? Então, deixa eu só começar aqui, ó, vocês já estão aí com o RStudio aberto de vocês. Eu vou estar iniciando aqui o meu no VS Code através do meu Rstart aqui, ó. Tá funcionando. Deixa eu entrar aqui no meu localhost 3333. Olha lá, essa aqui foi a página que a gente construiu. Às vezes ele dá uma bugada de fontes, igual foi aqui, ó. É porque o Google não conseguiu passar ainda. Esse geralmente é um problema de internet, costuma gerar, tá? Mas tá beleza, tá funcionando normal aí, beleza? Então a gente criou, aí tinha essa parte de importar os dados aqui. Aí aqui a gente poderia estar selecionando um arquivo. Eu vou estar selecionando, por exemplo, essa SESMG. E olha lá, tá funcionando, tá beleza, a gente avança. Tá lá a nossa página anterior. A gente desabilitou esse painel lateral aqui, né? Porque não faria muito sentido a gente estar trabalhando com um painel lateral aqui, uma vez que a gente quer que ele siga uma ordem natural das coisas. Então a gente desabilitou, e para ficar apenas com um guia para a pessoa aqui, a gente tirou essa opção de estar clicando aqui para passar, beleza? Então, eu já falei aqui a respeito dos componentes e falei das páginas que a gente já criou também, que foi
a nossa página de Data Import e também a nossa página inicial aqui. Então vamos mudar aqui, deixa eu fechar aqui, relembrar a aula passada, já fizemos. Então pessoal, o que a gente vai estar fazendo? Deixa eu só aproveitar que eu não fiz isso daqui na aula passada, eu falei que ia fazer e não fiz, que é mostrar para vocês de fato o que são namespaces e o que eles fazem. Então abrir aqui o DevTools, olha lá, aqui está o nosso Router UI. A Router UI basicamente é quem vai estar fazendo aquela troca de páginas, então é como se na hora que eu troco de página, toda a Router UI aqui, ó, ela é recalculada. É basicamente isso que acontece quando a gente tem, a gente coloca lá no nosso app.r aquele elemento Router UI lá, beleza? E aí depois a gente cria uma classe, ele cria uma div com a classe de home, que foi o que a gente fez aqui dentro de pages, olha. A gente tinha dentro de pages home index, a gente tinha uma div com classe de home, foi exatamente isso que ele fez. E aí ele possui duas divs aqui, ó, cada uma com uma classe também. Mas o que eu queria mostrar para vocês é dentro de navigation. Olha só o ID que é dado para essa div aqui, não, deixa eu ver aqui. Navigation, aí tem o nosso sidebar panel. Olha só a ID que está sendo dada para esse sidebar panel item. Ele recebe o nome de sidebar panel home button. Por que ele recebe esse nome absurdo? Se na hora que a gente for olhar aqui, ó, sidebar panel item recebe apenas o nome de item e esse cara só recebe o nome de button. Então, por que a gente está gerando esse nome doido? Basicamente, se a gente for acompanhar a trajetória, aqui no início, na hora que a gente chamou o nosso sidebar panel, eu passei uma ID de sidebar panel home. E aí, ele bota o sidebar panel home. Depois, lá no nosso sidebar panel, a gente criou um NS de ID e chamou um elemento com um namespace de home. Então ele pega o nome do pai, nome da ID que foi dado para ele e combina com home. Então a gente tem sidebar panel home traço home, que é a combinação. E aí logo em seguida, quando a gente entra aqui no nosso sidebar panel item, esse item ele não entra porque ele é apenas a UI. É essa UI que vem aqui para fora. Beleza? Não vai entrar nessa conta. Só vai entrar o button, que de fato influencia na criação do nosso objeto, da tag A. E aí é por isso que button também recebeu o nome dos pais dele que estava sendo carregado ali. E é isso que significa os namespaces. E aí, olha só, nenhum desses caras vai ter um nome repetido, vão ter IDs únicas, apesar da gente ter criado um nome bem igual para eles, né? Todo mundo que é sidebar panel item tem o nome de button, só que a combinação para trás deles não é única. E é por isso que a gente tem a vantagem aí de estar utilizando namespaces na nossa aplicação. Beleza? Então, só para terminar também essa parte, o que a gente vai começar fazendo hoje aqui, olha só, a gente vai estar criando a nossa página de tipo de gráfico, tá? E além disso, a gente vai começar a introduzir um assunto muito interessante aí também, que é essa questão de session e também como é que a gente vai estar utilizando a session, né? Mas primeiro vamos focar em estar construindo a nossa página de tipo de gráfico. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, vamos estar criando a nossa página de tipo de gráfico. Aqui, ó, qual é o primeiro passo que a gente vai estar levando? É vir dentro de pages, na nossa página, na nossa pasta de type, a gente colocou aqui uma estrutura bem simples para ele, que foi chamar apenas o nosso sidebar panel, correto? E aí o que ficou faltando a gente fazer é criar o main panel, porque se a gente passar aqui na nossa plot factory, além da página de importar os dados aqui, ó, não tem nada, a página fica vazia, apenas o sidebar panel que está feito de maneira correta. E aí, o que a gente vai estar fazendo é copiar do nosso Data Import aqui, pode ser de qualquer uma, mas de Data Import eu não vou trazer porque ele tem 2P, tem um P a mais aqui que vai encher o nosso saco para ter que apagar esse cara. Mas eu vou estar chamando, não de Edition também, vou estar chamando de Home aqui, ó. Home, pega o nosso Main Panel, tá aqui, vai ter um vermelhinho aqui, um rosinha. Então, copiei toda a parte do Main Panel, venho aqui agora no nosso Type, depois de Sidebar Panel,
copio este main panel aqui. Ele vai precisar de um main text, né? Então deixa eu já aproveitar, vou abrir o Figma aqui, Figma, para eu estar pegando o texto que a gente vai estar utilizando. Tá lá, Plot Factory. Tá aqui, tipo de gráfico. Tem um textinho aqui que eu fiz, que é definindo a base de dados, o próximo passo, escolher as variáveis e tal. Vamos lá, seguindo aqui essa ordem. O título, né? É tipo de gráfico. É o título da nossa página. Tipo de gráfico. O texto que ele vai estar recebendo é esse texto aqui. Para não ficar muito grande, eu vou estar quebrando ali aqui em 2 linhas. 2 não, né? 3. Aí, ó. Ficou bom assim, tá bom. Não precisa mais do que isso. Então ainda definimos qual vai ser o main text e tal. Ele precisa de um main button, então eu vou estar passando para ele, é page transition button. Vou só mudar o final aqui e o nome aqui. Na verdade esse main button ele não vai entrar, né? Tô fazendo esse main button, mas na verdade ele não entra porque ele tem um monte de coisa aqui, ó. E aí o que a gente vai estar fazendo a gente vai estar criando um componente para toda essa parte aqui, ó, de selecionando componentes, beleza? Então, deixa eu apagar essa parte do main button aqui por enquanto. Deixa lá. Já vou salvar aqui, ó. A gente já vai ver que vai mudar a carinha da nossa aplicação. Olha lá, já criou essa parte de tipo de gráfico, apesar de que ela não tá com a estilização. Então, vamos também aplicar uma estilização aqui. Na nossa type, recebe esse display flex, só que eu coloquei, incluiu o sidebar panel. Como é que a gente fez aqui, ó? Chamou main panel, deixa eu copiar tudo também, porque é bem parecido esse tipo de coisa. Chamei main panel, que passa o main text aqui, e aí o main button não existe, então essa parte a gente pode estar removendo daqui. E aí, olha só, no caso aqui eu não vou colocar 10% nessa página, eu vou estar botando 3% aqui, já tá bom, vai dar o efeito que eu tô querendo para deixar a tela lá em cima, lá, ó, bem certinho lá em cima, beleza? Então, olha só. Mal fizemos nada e já saiu de novo, quase que uma página inteira de novo aqui. Então, com componentes as coisas ficam bem simples. Então vamos lá. Como eu disse, a gente vai estar criando um componente próprio aqui, ó, para o nosso selecionando componentes, beleza? Então deixa eu vir aqui, eu vou por enquanto deixa fechar os estilos, pelo menos já fiz o básico que tinha que ter colocado ali dentro. Vou criar um componente aqui, ó, e o nome desse componente vai ser type panel, porque é da página type. E aí, o que ele vai precisar receber é um index.r, né? Vocês já devem estar acostumados com esse esquema aí de index.r. E da mesma forma, ele é um componente comum, então a gente vai chamar o nosso type panel aqui, vai criar um componente. Então ele recebe uma function, que recebe uma id, passei aqui e tal, deixei quietinho. Type panel server. E ele recebe também uma function com uma id, e aí aqui dentro ele recebe um módulo server, que recebe a id, e uma function de input, output e session. Beleza? Então a gente já tem a estrutura básica aqui, ó, antes de id também, já vou estar definindo o nosso NS de id aqui, que é uma propriedade importante do namespace, né? E bom, deixa eu salvar para também não dar erro de uma vez. Eu já vou vir do nosso config aqui, já vou estar importando esse nosso componente aqui dentro. Vou colocar ele aqui, ó, type panel, e ele vem de index.r. Então salvei, já está importando o nosso type panel. E como é que vai ficar a carinha do nosso type panel aqui? Olha só, basicamente, como a gente pôde ver aqui, ó, são 4 select inputs que eu fiz, né? Vocês podem estar criando novas variáveis aí da forma como vocês acharem melhor. Como desafio, até deixa vocês criarem novos componentes aí para estar aperfeiçoando, porque vocês vão ver que não vai ser 100%, digamos assim, não vai estar 100% de todos os tipos de gráfico que a gente vai estar implementando. Vou estar só alguns exemplos ali, mas vocês podem estar implementando outros, tá? Então eu vou estar criando 4 selects inputs é uma palavra esquisita. A gente vai então chamar uma tag div, como sempre, a gente sempre começa com uma div, e a classe que eu dou para essa div também é o nome do nosso componente, então type panel,
E aí aqui, olha só, eu já vou chamar um H2. H2 é um título, então selecionando componentes, que é aquela parte inicial. Dá uma vírgula. Vou criar agora uma nova div, tags div. Vou dar essa classe aqui, ó, como sendo type choices. Então a gente vai estar selecionando. E aqui a gente vai estar chamando os nossos select input. Então eu vou estar simplesmente chamando aquele select input normal do Shine. Não vou estar utilizando nenhum truque igual a gente faz com os action buttons, não. Chamei o select input. A ID dele eu vou chamar ns. O primeiro vai ser o type, que é quem vai definir aquele tipo de gráfico mesmo, qual é o tipo que a gente está executando. Depois, e o texto que ele vai estar recebendo é um H4 escrito tipo de gráfico. É o títulozinho que vem do lado do nosso painel. Depois a gente tem outros select inputs. Select input, escrevi errado. Tá aqui. Esse daqui eu vou chamar de X. E o nome que eu vou estar chamando para ele aqui vai ser variável eixo X. Deixa assim. Esqueci de uma outra coisa também aqui rapidinho. Eu preciso definir quais são as choices, quais são as opções que a gente vai dar para esse nosso select input. A princípio eu vou estar deixando ele vazio. E aí aos poucos a gente vai vendo como é que isso daqui funciona. Então deixa eu botar aqui também nesse choices aqui, beleza? Aí agora a gente vai estar... Deixa eu copiar agora esse certo aqui, né? Sem aqueles erros do outro. Opa! Esse daqui eu vou estar chamando de Y. Vou dar lá variável do eixo Y. Também vai ficar vazia por enquanto. E por fim eu vou estar chamando o nosso group by, que é group by. Então variável agrupar por, né? Eu vou colocar agrupar por e deixa assim. Todos eles vão começar vazio. O último perde vírgula, senão não vai compilar, beleza? Todos eles vão começar vazios. E aí o que acontece? Deixa ele assim por enquanto. Já criamos. Se a gente for ver aqui na nossa aplicação, bom, não vai rodar, né, desse jeito, porque eu apenas mandei criar o type panel, mas eu não executei ele de fato. Lembra que eu disse que tudo depende da chamada da função? Então aqui a gente vem na nossa página type e cadê? Type. E aqui dentro de type tem o nosso main panel, vai ficar dentro de main panel. Eu vou chamar o nosso type panel. Vou passar uma ID para ele aqui, que vai ser o nome do componente mesmo, né? Type panel e o nome da página depois. Pode ficar esquisito, né? Type panel, type. Mas que aí a gente evita que a gente não vai ter um type panel em outra página que vai coincidir com esse type panel. Então a gente bota sempre, mesmo que fique esquisito o nome. É só uma ID mesmo. E aí depois, já que a gente chamou ele aqui no nossa UI, a gente precisa também estar chamando ele dentro do server. Então eu vou estar chamando aqui, ó, type panel server. Ao dar o nosso Ctrl Enter, agora ele já deve estar executando, chamando os 4 selects, olha só. E já funciona, só que eles não têm escolha nenhuma. E é isso que a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Deixa eu vir aqui, a gente já criou o componente e já implementamos aqui algumas funcionalidades padrão a respeito desse componente. Beleza? O que acontece agora aqui? Olha só. Vamos pensar um pouquinho na nossa aplicação. A gente tem um componente que vai estar selecionando aqui. Bom, antes de eu falar isso, deixa eu aproveitar já e vamos estilizar esse negócio de uma vez, porque tem uns certos tiquezinhos ali que vai me dando nervoso de ver aqueles negócios ali tudo desestruturado. Então styles.css, deixa eu vir aqui, ó, criar uma função. O nome dessa função é type panel. Ele recebe uma classe type panel e aí a gente bota algumas propriedades aqui, ó, display flex direction vai ser column. Depois a gente tem um align items de center. Opa. Depois a gente tem um widget
de 95% e um margem top aqui, margem top de 20 pixels. Depois a gente vai estar passando para o filho direto, e aí por isso a gente usa o símbolo de maior. Quem é Type Panel tem filho direto, um H2, então se eu tivesse uma outra div dentro de Type Panel que tivesse um H2 não estaria funcionando, é só o filho direto mesmo ali, descendente direto daquele H2. Esse cara também recebe um widget 95% para ele não dar problema ali na nossa aplicação. Continuando, a gente criou a nossa classe Type Choices aqui dentro. Ela vai receber um Display Flex, recebe um Flex Wrap. Flex Wrap é basicamente na hora que ele chegar no limite da tela, ele joga o elemento para baixo, para não ficar passando ou ficar comendo tela. A gente usa o Flex Wrap lá. A gente utiliza um widget agora de 95% também, para evitar dar aquela margenzinha. E a gente vai dar uma margem top aqui também, de 10 pixels. Dentro de Type Choices a gente vai ter uma propriedade chamada Form Group. Isso daqui tô tirando do além, né? Porque nem a nossa aplicação possui esse carinha aqui. Eu vou estar tirando esse Form Group do além, mas vou mostrar para vocês. Eu vou dar uma margem para ele aqui, ó, de 0 e 5 pixels, tá? Vou estar mostrando para vocês quem é esse cara, mas para eu estar mostrando preciso chamar, né? O nosso Type Panel aqui no estilos. Agora vou estar chamando esse componente Type Panel, beleza? E aí eu vou estar passando ele aqui dentro. Não, isso é na home. Nossa, olha o que eu tô fazendo, gente. Não é na home não, apaga aquela parte ali, ó, volta a home do jeito que tá, não salva, tá? Vem pra Type aqui, e aqui sim a gente cola o nosso Type Panel. Type Panel, beleza? Tá dentro de Type, aí chamou agora o nosso Main Panel, beleza? E aí depois aqui, logo dentro de Main Panel ainda, a gente vai estar dando um include, include em Type Panel. Type Panel. Show de bola. Criamos aqui e chamamos. Deixa eu salvar. Olha que beleza, já ficou bonitinho, né? Já ficou bem arrumadinho. Ó, o Flex Wrap, quando ele chega lá no final, ó, ele quebra para não deixar ficar esquisita a nossa tela, tá? Outra forma que vocês podem estar visualizando, ó, vem no DevTools, e a partir do DevTools vocês podem estar arrastando aqui, ó. Outra coisa interessante que eu não falei para vocês, mas aqui, ó, independente do navegador de vocês, vai ter um celularzinho aqui que também mostra como é que ficaria a sua tela num celular. Então, assim, nossa aplicação não está muito boa dentro de um celular, né? Por exemplo, um Galaxy 9. A gente teria que estar deixando ele responsivo aí para estar sendo utilizado no celular. Acho que o mais ideal nesse caso do celular seria se a gente tirasse esse painel lateral aqui e ficasse escondido, né? Mas não importa muito agora para nossa aplicação. Não vamos focar nessa parte de estilização para mobiles, beleza? Mas também poderia ser feito e da mesma forma, apenas naquela configuração lá de estilos. Mas o que eu ia mostrar para vocês é o seguinte: se a gente selecionar um Select Input aqui, ó, deixa eu andar mais para dentro aqui. Tem a nossa div, lá. O próprio input do Shine, do tipo select, né? Olha lá, esse select, por exemplo, aqui, ó. Ele chama, ele dá uma classe de form group. Naturalmente, ele dá esse nome aqui, ó, essa classe de form group e essa classe de Shine Input Container. O próprio Shine faz isso na hora que a gente chama o nosso select input. Ele mesmo faz isso. E aí eu olhei aqui na hora, né, na época, olhei e percebi que eu poderia estar mexendo dentro de form group. Então, se eu vim aqui, ó, selecionar, eu tenho essa margem que eu tinha dado aqui. Então, se eu retiro essa margem, ele fica dessa forma assim, ó, grudado. E aí foi por isso que eu adicionei
a margem dentro dos form groups aqui, ó, para eles não terem esse problema de ficar grudado, beleza? Foi só isso mesmo que eu quis mostrar para vocês. Às vezes vocês, quando tá tratando com Shine, às vezes as classes que eles dão para os elementos deles lá naturais, vocês precisam estar adaptando o seu código através daquilo. Nem tudo é perfeito nesse mundo aí, beleza? Mas enfim, vamos dar sequência aqui, né? Já fizemos a estilização então do nosso Type Panel e agora eu vou passar para uma parte interessante. Bom pessoal, vamos então estar analisando agora um fator muito importante da nossa análise, que é o seguinte, da nossa página. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha um grande problema aqui, que seria... um grande problema não, eu falei que era uma vantagem. A gente tem independência nas nossas páginas, onde uma página não vai estar interferindo na outra. Inclusive, as páginas podem ter o mesmo nome. As páginas não, os objetos dentro de páginas podem ter o mesmo nome, porque eles não vão estar sendo influenciados. Isso é uma vantagem, ótimo, porque a gente não precisa ficar se preocupando também com se a gente vai repetir um nome de um objeto. Então a gente quer deixar o mais simples possível. Então existe essa vantagem que a gente pode estar fazendo, mas o grande problema aqui pra gente é que a gente quer que um objeto passe de uma página para outra, que é quem? O nosso data frame. A gente não quer perder. Se a gente está na página de importando dados, quando a gente vai para tipo de gráfico, a gente quer que tipo de gráfico possa acessar importando dados, né? Aquele data frame que a gente tem ali. Porque senão não faz sentido nenhum. Porque pensa só comigo, se eu estou na página de tipo de gráfico, como é que eu vou definir quais são as variáveis disponíveis para o eixo X, quais são as variáveis disponíveis para o eixo Y, se eu não tenho como tá utilizando, tá chamando o nosso data frame para tá pegando os nomes desse nosso data frame. Isso daí é um problema seríssimo, né, que a gente tem que estar resolvendo, porque a independência das páginas, nesse caso, impossibilita isso. E aí inviabilizaria todo o nosso sistema de rotas. Porque lá o resultado, essa página de resultado, vai precisar dos elementos da página de edição, dos elementos da página de tipo de gráfico, dos elementos da página de importando dados, e na página inicial não tem elementos de fato, mas o elemento dessas três páginas ele vai estar precisando utilizar. E aí não tem como eu estar chamando se eles forem independentes da forma como eu falei. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem o nosso import panel aqui, olha só. Ele cria um data frame e ele passa esse data frame para lá, não é? O que eu vou estar fazendo agora aqui eu já poderia estar exemplificando, mas eu acho que eu não vou nem fazer isso, não. Acho que já ficou bem claro também, que senão eu vou estar bagunçando muito código. Que o data frame só existe aqui dentro de import panel server, né? Se eu tentar ele acessar, inclusive aqui dentro de import data, olha só, vem aqui, index, tá aqui. Se eu tentar, inclusive, chamar o nosso data frame aqui, ele daria erro. Ele falou assim, não existe esse objeto data frame, porque data frame só existe dentro de import panel server. Ele tá ali focado, tá dentro daquele escopo ali, não pode estar acessando, não pode estar saindo, beleza? E aí a gente vai estar falando a respeito de um conceito. Antes de eu estar fazendo isso, deixa eu só estar trazendo esse forward backward buttons aqui também. A hora que eu lembrei e vi ele aqui, a nossa página de type panel tá sem um, então deixa ele vir aqui depois de type panel, adiciona forward backward buttons. Aí aqui eu só tenho que mudar o nome, vai virar type. E aí eu copio também aqui. Não, deixa eu pegar aqui, porque tem outras propriedades. Olha lá. Volta aqui para type, a gente vai botar a parte de server dele aqui, ó, que é type. A anterior a ele é data import. E a posterior a ele é edition. Show de bola? Então agora se eu salvar, tá lá nosso botão. Nosso botão não tá com a estilização, né? Porque a gente tem que chamar a estilização desse carinha do forward backward buttons. Então copiamos aqui e colamos dentro de type, logo depois de type panel. Vem aqui, mas para isso eu preciso estar importando esse componente aqui. Então componente type panel, forward backward buttons, style, salvar agora, tá lá, tá na mão, já funciona.
Funciona bem também. Tranquilo. Tá funcionando então. Agora sim, deixa eu voltar aqui para falar para vocês. E como é que a gente lida então com essa questão dessas variáveis que precisam estar passando de um lado para o outro da nossa página? A grande questão é que existem o conceito de variáveis locais, que é o que a gente está utilizando até agora, e a gente vai estar utilizando um conceito de variável global. Mas toma muito cuidado ao estar falando sobre uma variável que é global. Por quê? Presta bastante atenção aqui. Vamos lá no nosso app.r. O que acontece se eu definir um objeto aqui dentro, sei lá, um data que recebe 1. Se eu definir que data recebe 1 aqui dentro no app.r, eu posso acessar o valor de data dentro de qualquer página. Data está disponível. Data é uma variável global na nossa aplicação. Porém, então eu posso estar acessando aqui, por exemplo, dentro de type panel aqui no server. Se eu salvar o nosso app.r com data recebendo 1 aqui, e eu vim aqui dentro de index aqui do nosso type. Aqui, deixa eu salvar aqui. Dentro do nosso index aqui de type, por exemplo, eu vou estar pedindo para ele printar o valor de data. Ele não vai dar problema com isso. E aí, olha só, está dentro de type panel. Na hora que a gente vem aqui, ó, vamos vir no wrap. Olha lá, ele falou que data recebe 1. Então, assim, a gente tem uma variável global. Então é assim que a gente resolve o nosso problema para criar variáveis globais? Não. Por quê? Deixa eu explicar para vocês qual é o grande problema de fazer isso daqui que a gente está criando. Existe um conceito de session. O que é session? Basicamente é toda vez que você acessa a plataforma. Toda vez que você entra no site, você está iniciando uma session, que na verdade nada mais é do que a sessão daquela página que você está abrindo. Então aqui eu tenho uma session. Se eu vier aqui colar uma nova página, uma nova URL, abriu a mesma página, mas são duas sessions diferentes. Então cada session ela é respeitada pelo usuário. O que a gente fez aqui ao definir data igual a 1 quer dizer que o mesmo usuários diferentes teriam acesso a esse valor. Então, por exemplo, se eu abro aqui duas sessões diferentes, data continua valendo 1 e ele vale para os dois servers. Por isso que naquela primeira aplicação que a gente fez, a gente definiu um banco de dados BCL fora, atrás de UI aqui, ó, porque a gente queria que esse banco fosse acessado por todo mundo. Então, assim, independente de sessão, esse dado estaria ali dentro. Então a gente fez exatamente isso, chamou o BCL para que ele estivesse disponível para todo mundo. Só que, no nosso caso, para cada sessão que eu tiver, eu não quero que o banco de dados seja compartilhado, já que a gente quer fazer uma variável global, por exemplo, que é o banco de dados, para ser passado entre as demais páginas. Se a gente faz isso, se a gente cria uma variável global e atribui o valor do nosso banco de dados que foi importado para a nossa variável global, uma outra sessão vai ter acesso àquele banco de dados e aquele banco de dados vai ser compartilhado por todo mundo que está utilizando. E aí vai dar uma treta do caramba, porque se duas pessoas estão utilizando ao mesmo tempo, eles vão tentar acessar até mudar o valor da variável ao mesmo tempo. Isso daí daria um problema doido. Não sei se vocês conseguiram pegar essa ideia do que é a variável global. Ela passa por entre as sessions. Beleza? E isso é problema pra gente, por causa que o nosso banco de dados, a gente quer que ele passe pelas páginas, mas a gente não quer que ele passe pelas sessions. A gente não quer que duas sessões, até mesmo aqui locais, aqui, ó, tenham acesso a uma para outra. É como se eu viesse aqui, selecionasse um banco de dados, viesse nessa outra aplicação minha aqui e esse banco de dados já está carregado aqui, não faz sentido. Então, o que a gente vai estar fazendo é utilizando o conceito de session. Até então eu nem tinha falado muito bem a respeito dela. Eu falei do input, que são todos os objetos de entrada que são passados para a nossa função de session, de server. A gente tem os outputs, que são os nossos objetos de saída, são os nossos plots, tables, enfim, qualquer outra coisa. UIs também pode ser uma opção. E eu não falei muito bem a respeito do que é o session. E o session basicamente vai passar as informações daquela sessão.
O Shiny Router, por exemplo, que é quem vai fazer todo o nosso sistema de rotas, ele trabalha basicamente com os dados da session. Então ele vai sempre estar compartilhando informações ali, ó, entre as sessions para evitar, para garantir que ele possa estar compartilhando entre diferentes páginas várias informações ali que vão ser interessantes para a gente. Então vamos dar uma olhada só o que é o session do Shiny R aqui, ó. Vamos jogar no Google, Session Shiny R. Deixa eu acessar aqui. Olha lá, ele explica bem o que é o objeto Session e tal. E aqui ele passa várias opções que Session pode estar recebendo. Isso aqui é muito legal, inclusive dá até para vocês definirem se vocês querem que quando o server caia, ou seja, quando a sessão seja desconectada, ele reconecta, ele tenta recarregar aquela página. Então assim, existem várias opções para estar trabalhando através da Session, que é muito legal. E aí, olha só, eu vou estar mostrando dois atributos da Session para vocês. A primeira delas, para eu estar mostrando, eu vou precisar vir aqui dentro do meu sidebar panel item, que foi quando a gente utilizou o nosso Session $NS. Se eu olhar aqui, ó, é um dos atributos da Session NS. O que ele faz? Ele vai olhar dentro de qual componente que ele está. Então ele faz parte desse componente aqui, ele faz parte de um NS de item. Esse NS aqui, ó, ele está sendo passado para essa função através do session $NS. E aí a gente utiliza exatamente essa função session NS aqui para estar voltando, né, para estar, como é que eu posso dizer assim, carregando essa NS que está sendo passada. Então esse session NS é exatamente por isso aqui que ele existe, porque nesse caso específico da nossa render UI, ele não poderia estar acessando o mesmo NS, ele nem sabe, nem foi definido o NS aqui dentro dessa função. O NS foi definido fora, foi definido em outra função. Então ele ele passa esse valor de NS aqui, ó, através dessa session aqui. Então é a primeira coisa que eu gostaria de estar mostrando para vocês. E aí eu vou até vir aqui e vou estar falando a respeito página tipo. Já utilizei os componentes, tá? Já criamos a estrutura básica dela aqui. Falei o que é e como funciona uma session. Então a session ela é uma forma de você estar comunicando dados da sessão que o usuário está usando. Então se ele, por exemplo, perder a conexão e reconectar, ele vai perder os dados da session, né, se ele iniciar uma nova sessão, e inclusive se ele estiver em computadores diferentes, pessoas diferentes. Então essas informações ficam presas dentro da session e não passam para fora dela, beleza? Falei um pouquinho para vocês a respeito do que era aquela session NS, tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro por que eu uso session ali, né? É por causa que é uma propriedade da nossa sessão e é um namespace que está sendo gravado ali dentro do objeto da sessão, beleza? E aí eu falei também um pouquinho a respeito desse conceito de variável global na session e fora dela também. Falei aquela questão ali de se eu simplesmente atribuir uma variável global aqui, a gente vai ter o problema lá no nosso web.r. A gente vai ter o problema de que essa variável vai ser compartilhada pelas diferentes seções de diferentes navegadores e a gente não pode estar fazendo esse tipo de coisa, beleza? Então, deixa eu marcar aqui também qual é o conceito de session. Então, terminei. E agora a gente vai passar para a parte final aqui da nossa aplicação, tá? Do dia de hoje. E aí a gente vai estar fazendo o seguinte aqui dentro. Vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente tem, e é isso que eu queria mostrar para vocês dentro do Shiny aqui, ó. Um desses elementos que existem é o user data. Então ele explica aqui, ó, é um environment for app authors and model package authors to restore whatever session specific data they want. Então você pode estar passando para sua session variáveis que você queira. Entendeu? Olha que coisa interessante. Você pode estar passando qualquer informação que você queira dentro da sua aplicação por entre a session. Inclusive, a gente pode estar fazendo com que certos elementos aqui, ó,
passem de página para página. A gente pode estar fazendo isso através da nossa session, beleza? Então a gente sabe qual é a função, é a user data, beleza? E aí como é que a gente vai fazer para estar acessando esse cara? Bom, vamos vir aqui, ó, lá na nossa app.r. Cadê app.r? Tá aqui, já tô. E a gente vai criar a nossa primeira variável session, que vai ser chamada, vou botar aqui, ó, vou estar mostrando para vocês. A gente vai chamar ela dentro de server da nossa app.r. É como se a gente está definindo ela no início. Logo no início ela já cai e ela não depende de página nenhuma. Então a primeira coisa que ela é carregada é a nossa session aqui. Então por isso que eu estou definindo ela aqui dentro. Se eu fosse definir ela dentro de home, por exemplo, aqui, ó, dentro de server de home, isso daí daria um problema, porque ele só vai estar acessando na hora que de fato ele acessar home. E aí se uma pessoa, por exemplo, começa carregando a página através de data import, não vai carregar a session e aí vai dar uma problemaiada doida. Então, independente disso, eu não quero que ele seja dependente da home, que seria o mais natural possível, né? Mas a gente vai estar definindo através da web.r, que seria a nossa estrutura mais geral possível, e ela independe de página, vai estar sendo executada a app.r. Então, eu vou estar criando um objeto. E como é que a gente faz isso? O objeto é o session. A gente vai estar utilizando aquela parte que é a nossa user data. E eu vou criar aqui, eu vou passar o nome do objeto que eu quero. Eu quero passar um objeto chamado DataFrame. E quem vai ser DataFrame? Ele é uma variável reativa, um Reactive Values. E aí eu vou passar um data nulo aqui, ó. E aí, no caso, se vocês quiserem passar propriedades adicionais, por exemplo, poderia estar passando aqui junto. Eu quero passar um subconjunto, ou eu quero passar um segundo banco de dados, sei lá. Quero combinar dois bancos de dados. Então, poderia estar fazendo um Reactive Value só para os data frames. E aí você passa data 1, data 2 e por aí vai. E aí, seguinte. Então, vamos começar dessa forma. Temos uma variável global na session, tá? Toda vez que a gente vai falando de variável global, não é aquela variável que vai transcender as sessions, é a variável da session. Fique bem claro isso que eu estou fazendo. Eu startei ela aqui, falando que é um Reactive Values com o valor padrão aqui de nulo para início de conversa. Tá, e aí então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai atribuir esse valor? Qual que seria o pensamento mais natural que a gente pode ter aqui? Seria através do nosso import panel, correto? Se a gente vier aqui, ó, no nosso import panel, o valor que é voltado do import data button server, que é quem traz o input mesmo, que é o banco de dados, ele retorna uma variável local que eu chamei de data frame. E aí eu posso estar simplesmente falando que a session aqui, ó, cadê? Não, app.r. O nosso app.r, esse elemento aqui, ó. E aí eu tenho que lembrar que como eu estou dentro de um Reactive Values de data frame, ele tem o data aqui. Então por isso que eu tenho que botar $data. Poderia falar que esse cara recebe o data frame. Isso daqui vai estar atribuindo para a nossa session, nosso objeto da session, aquele objeto local que a gente tinha, beleza? Só que, qual que é o problema de tudo isso aqui? Quer dizer que se eu alterar o banco de dados aqui, se eu fizer uma alteração, se eu simplesmente selecionar um arquivo diferente, então ele já vai passar para a session aquele valor que eu já queria, entendeu? E vamos supor que eu não quisesse, né? Passei errado, não quero perder nada daquilo que eu fiz, né? Isso daí não teria como, você já perdeu. Porque a partir do momento que você selecionou o arquivo, ele já vai estar importando esse arquivo para a DataFrame, e aí a DataFrame recebeu o arquivo novo, e aí ele já passou para a nossa Session User Data aqui, ó, o nosso valor de DataFrame. Isso daqui daria problema pra gente, tá? Não daria para fazer esse tipo de coisa. Na verdade até daria, mas não seria muito bom de se estar fazendo. Então qual foi a ideia que eu tive? É o seguinte, ao invés de ele passar as informações, ele gravar as informações na variável global assim que ele carrega, eu poderia estar configurando para ele só passar as informações para a variável global a partir do momento que ele clica em avançar. Nem se ele clicar em voltar, se ele voltar não vai
não vai salvar nada. Ele só vai passar as informações para a variável global a partir do momento que ele clica em avançar. Porque, olha só, vou até dar um outro exemplo para vocês. Imagina aqui que eu estou dentro de tipo de gráfico. Aí eu mudei de gráfico de dispersão para gráfico de linha. Aí já carregou tudo de novo. Entendeu? Porque ele sofreu alteração. Eu não posso nem pensar aqui direito o que eu vou estar escolhendo, que a minha aplicação já vai ficar toda reativa aqui e a alteração já vai jogar essa variação lá para a nossa parte. E aí, por exemplo, eu vou estar mostrando para vocês, até a gente fez no Figma aqui, ó, que dependendo da escolha, eu quero que ele desabilite certas opções para que o usuário não venha a estar selecionando esse tipo de coisa. Então, por causa disso, eu não quero que ele simplesmente atribua valores logo de cara, entendeu? Eu vou estar querendo que ele faça apenas no botão de avançar. Pelo menos foi a forma que eu achei que seria mais justa. Se ele clicar em voltar, não vai perder nada. A variável local tem o seu valor, mas a variável global não vai ter. Então, foi uma maneira bastante interessante que eu pensei. Mas enfim, como é que a gente vai fazer isso, né? Deixa eu até copiar esse data frame aqui. E bom, vamos pensar um pouquinho aqui a respeito de como é a situação. A página import, data import aqui, ó, tem o index.r. E aí, o nosso botão de avançar, que é quem vai fazer as nossas passagens de elemento ali, é aqui dentro de forward, backward buttons, né? E ele está dentro da página data import. Então, o que acontece? Import panel, que é quem tem o data frame, só ele possui o data frame, está preso. O data frame está guardado aqui dentro. E o que a gente pode estar fazendo para acessar esse valor? A gente pode vir depois de display aqui, eu vou dar um return em data frame. Então, olha só, um elemento que era lá de import data button server, eu joguei para fora através de um return, passei para um elemento chamado data frame, e aí eu vou pegar esse elemento e vou jogar ele de fora para ser passado para data import. Vou estar colocando aqui. E aí, dessa forma, eu também preciso ter alguém para pegar a informação que está voltando de import panel server. Beleza? E eu vou estar chamando esse elemento de data frame. É o mesmo objeto. Na verdade, são objetos diferentes com o mesmo nome. Mas que acho que simboliza o caminho mais natural, né? Se eu botasse nomes diferentes, talvez pudesse confundir. Já que a gente sabe que é o mesmo elemento que está voltando de lá. Então, beleza, a gente já conseguiu fazer a passagem dele de volta para cá, né? E aí, na nossa página aqui de Data Import, o que a gente vai estar precisando fazer é passar para o nosso Forward e Backward Buttons aquilo que a gente quer que ele faça, que é atribuir o valor da variável lá na hora que a gente quiser. E aí, vamos dar uma olhada rapidinho também aqui dentro de Forward e Backward Buttons para ver como é que ele funciona. Porque é basicamente isso que acontece aqui dentro, né, de Data Import. A gente chama a função e passa alguns elementos para ele. Vou até dar um Enter aqui, ó, para ficar um pouco mais legível para a gente. Então a gente tem um Backward, a gente tem um Forward e tal, né? E aí o que acontece? Dentro aqui do nosso botão, basicamente o que ele recebe é uma ID, um Backward, um Forward, uma reticências. E aí, ó, a gente chama o nosso Page Transition Button Server. Page Transition Button Server. Vamos ver quem é Page Transition Button Server. É um Model Server que recebe a ID, a page para onde ele vai e uma reticências, ou seja, ele recebe parâmetros adicionais. E foi proposital ter colocado essa lista aqui de pontinho, 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 porque lá no meu Data Import aqui, ó, depois de forward, eu vou estar passando esses elementos que eu quero que ele atribua, essa atribuição. Eu vou passar aqui para frente, aí ele vai ser recebido na função forward e backward buttons através do reticências. E aí eu vou pegar todos esses elementos que eu estou passando através de reticências e vou passar de novo para a minha Page Transition Button Server. E apenas a do forward. A do backward não vai receber essas atribuições que eu estou passando através de reticências. Apenas o forward vai receber. Beleza? Então isso daí foi uma tática bem inteligente de estar passando elementos por entre os componentes aí, ó, mais internos até chegar no Page Transition Button Server, que vai receber esse reticências aqui. E aí, antes dele trocar de página, é importante ressaltar isso, ele vai estar fazendo
as atribuições que eu estou querendo que ele faça, beleza? E aí, só para mostrar para vocês direitinho o que seria esse tipo de atribuição, é aquilo que eu já mostrei, na verdade, né? O elemento adicional, ele vem depois da vírgula, e aí é por isso que é importante também eu definir os nomes dos objetos para que ele não passe um objeto errado através das reticências. E aí eu vou abrir aqui as minhas chaves e tal. Poderia não estar precisando passar, mas eu gosto de passar as chaves, porque aí vai tudo dentro de um bloco só de conjuntos, não fica passando como se fossem diversos argumentos diferentes, beleza? E aí, o que eu vou estar passando para ele é esse carinha, session, user data, data frame, data, recebe data frame. Então, isso daqui não é que de fato está passando, não está atribuindo o valor de data frame aqui dentro, mas eu estou passando lá para o meio page transition button server essa atribuição. Beleza? Pegou a ideia? Que eu estou passando exatamente o comando para forward backward buttons, e forward backward buttons passa lá para o page transition button server, e aí logo aqui que fica atribuído esse carinha aqui. Beleza? Só uma outra curiosidade também aqui, na verdade, o que acontece se eu clicar em forward backward buttons e eu não tiver um banco de dados selecionado? Vamos supor que eu simplesmente não escolhi nada. Tá aqui na página de voltar, tá vazio, e eu quero querer avançar aqui, ó, querer passar para a próxima página. Eu acho que seria interessante a gente bloquear o usuário. Falar assim, olha, você só pode editar um gráfico se você tiver um banco de dados. Então a gente vai bloquear a ação desse usuário de tentar avançar enquanto ele não tiver escolhido um banco de dados válido. Então é por isso que aqui, ó, antes também de atribuir o valor de fato para nossa variável global, eu vou estar utilizando o nosso rec e vou passar para ele aqui, ó, data frame data. É importante também, eu esqueci desse detalhe, né? Data frame é uma variável reativa. Para eu estar acessando o valor dela, eu tenho que estar pegando o data, já que ele é um reactive values. Então ele só vai entrar, só vai passar para a próxima página se ele tiver um data frame carregado. Senão, ele não vai entrar, beleza? Só uma outra coisa também que eu esqueci de falar é que a gente está trabalhando com uma função aqui, no caso, que é reativa. E dentro dele também está sendo passado valores que são reativos. Portanto, eu preciso estar utilizando um elemento aqui, um ambiente de observe, para estar acessando esses elementos, porque senão ele não vai estar atualizando o meu data frame data na hora que eu estiver passando. Então por isso que eu utilizo o observe, para que ele capte essa alteração em data frame data, beleza? Bom, então vamos ver o que aconteceu. Olha só, aqui está a nossa página já atualizada. Se eu tentar avançar, não funciona, ele não vai, porque eu não tenho um objeto selecionado, ele não vai deixar eu passar enquanto eu não tiver um data frame data. Por isso que tem esse require aqui, ó, esse rec que a gente colocou aqui atrás. Ele faz exatamente esse papel. A partir do momento que eu seleciono um banco de dados, rec é suportado. Então agora eu posso passar, inclusive se eu voltar, rec está aqui, tá recebendo esse valor aqui, beleza? É só isso que está acontecendo aqui dentro. Show de bola? Já evitamos um grande problema. E agora, se a gente quiser acessar a nossa variável nessa página aqui, a nossa session user data frame lá, a gente pode, porque é uma variável global, através da session. Então a gente fez um caminho bastante interessante, mas um bocado complexo também de se estar entendendo. Show de bola? Bom, então vamos continuar, né? A nossa página de importação de dados agora, ela está basicamente concluída, não tem mais nada para a gente estar trabalhando ali. Agora a gente vai estar dentro da nossa tipo de gráfico, que faltou a gente traçar aqueles outros detalhes dela ali, né? Que foi passar os valores de x e y, né? Baseado no valor que a gente tem de session user data frame, que é a variável global do banco de dados, para a gente estar podendo saber quem são as variáveis disponíveis aqui e também as variáveis para o agrupamento. Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui agora. Deixa eu estar fechando essas coisas aqui. Beleza. Deixa-me ver. Show. A gente tem que entrar aqui dentro de Type Panel, que
quem a gente construiu aqui, ó, tá lá, Type Painter. A gente deixou ele com essa escolha vazia aqui, né? E aí o que a gente precisa estar fazendo? A gente não vai mudar isso. Essa é uma forma até da gente proteger o nosso código. Se porventura o usuário tentar acessar a página, ele conseguir passar de uma página para outra ali sem ter um banco de dados selecionado, o que vai estar acontecendo é que vai estar esse nada aqui, esse vazio aqui, ó. Porque ele vai falar que não tem banco de dados e a escolha padrão dele é isso daqui. O que a gente vai estar fazendo agora, daqui para frente, basicamente é construir as opções. Depois a gente vai estar atualizando esses choices aqui, ó, de acordo com o usuário selecione um banco de dados, beleza? Então, antes de mais nada, eu vou estar definindo aqui um vetor, tá? Eu vou estar chamando aqui de choices, só para não ter que ficar repetindo esse choices aqui ao longo da nossa página. Vocês vão perceber daqui a pouquinho, mas eu vou definir um vetor aqui qualquer e basicamente ele recebe as escolhas do nosso tipo de gráfico. Esse nosso type aqui, ó, vão ser definidas por causa desse choice. Então, a primeira escolha, que seria a escolha vazia, então escolha um tipo, a escolha que não tem valor nenhum, então ele recebe uma string vazia. Escolha tipo igual a vazio. Dá uma vírgula e vamos continuar passando. Aqui vai ser um gráfico de linha. Eu vou botar um entre parênteses aqui, ó, com pontos. Esse cara recebe markers plus lines. Se você sabe de plotly, provavelmente você já entendeu o que eu estou fazendo aqui. Eu já estou definindo qual é o tipo que eu vou estar utilizando lá dentro de plotly, que é markers, porque é um gráfico de pontos, mais plus lines, porque é um gráfico de linhas também. Então a gente utiliza esse tipo aqui, esse mode, lá dentro do plotly. Então por isso que eu já fiz esse carinha aí, tá? Aqui depois eu vou estar passando gráfico de linha, sem pontos. E esse cara recebe apenas lines. Depois a gente tem um gráfico de dispersão, que seria quando só temos os pontos, né? Não é um gráfico com linhas. Então ele recebe só markers. Markers, tá certo? Tá certo. Depois a gente vai estar passando para ele um gráfico de pizza, né? Esse é um gráfico de donut também. Ele vai receber o nome de pie. E por fim, a gente tem um gráfico de box plot. E esse cara recebe o box. Bola, então definir aqui só para estar facilitando a nossa vida daqui para frente. E aí o que acontece? A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é aquela questão que eu disse de estar atualizando o nosso valor conforme o banco de dados é carregado. Então, o que a gente vai estar analisando? Dentro de app.r, essa variável que a gente criou aqui, ela é uma variável reativa, beleza? E para a gente estar acessando essa variável reativa, a gente precisa estar no ambiente reativo, como eu expliquei. Então, aqui dentro, aqui dentro a gente vai estar utilizando um observe. E aí, o que a gente vai estar fazendo aqui é a atualização dos resultados. Porém, a gente quer que ele só faça a atualização se tiver um session user data frame, ou seja, houve uma atribuição. E digo mais, não só uma atribuição na nossa variável global, mas quer dizer isso obrigatoriamente de que o usuário teve que clicar no botão de avançar e ele tinha um banco de dados selecionado válido e, portanto, ele conseguiu passar. Isso tornou nossa operação extremamente segura nesse quesito aí de o cara não tá burlando esse sistema. E aí, então, a gente vai utilizar um hack session user data frame data. Então, só vai poder atualizar os valores ali dentro se eu tiver um banco de dados selecionado. E aí a gente vai utilizar uma função chamada update select input. Vai fazer exatamente mudar quem são os choices. Não só os choices, mas também o selected, como eu vou estar mostrando para vocês. Então, o que a gente vai estar passando? O primeiro elemento que ele recebe é a session. Ele precisa saber onde está.
Então olha só, cada vez mais fica mais claro essa questão da session, que ele só vai saber as escolhas dele por causa da session. Por isso você tem que passar qual é a sua session, e a session é passada através do objeto session. E aí, a ID do objeto que você quer atualizar, então é o objeto type, que é a ID dele. O que eu quero mudar? Então eu quero mudar choices para receber choices, que é o que eu criei aqui. E por fim, eu vou estar chamando o objeto selected. E aí, qual vai ser a escolha padrão dele? A princípio poderia ser vazio, né? Só que eu quero que mesmo que o usuário vá de uma página para outra, eu quero que ele mantenha a opção que está selecionada para ele. Vamos supor que ele continuou seguindo ali a nossa página, né? Foi para outra página lá, e aí depois ele voltou para essa página aqui. Então eu quero que já esteja selecionada a opção que ele deixou marcada na vez que ele passou para a próxima página. Então eu vou estar aqui criando uma nova variável dentro de app.r, e eu vou estar chamando essa minha variável de plot options. E para facilitar a nossa vida, eu vou copiar aqui essa parte aqui do nosso data frame, tá? Vou estar mudando apenas o nome final. Vou estar dando o nome de plot options. Essa é a nossa variável. E eu vou estar passando para ele todos os elementos que a gente tem, que é o type, recebe nulo. A gente recebe um xzinho também, que está nulo. Um yzinho, que é nulo. E também um group by, que também é nulo. Então agora eu também tenho essa opção de ter essas variáveis aqui. E olha só, eu já estou pensando no futuro, né? Estou pensando naquele caso onde o usuário já foi para a página seguinte. E aí o que acontece? Quem vai ser selected? Vai ser exatamente o correspondente dele dentro dessa parte da nossa session. Aqui não vai ser data frame, né? Que vai ser plot options. E o elemento que ele vai estar passando depois de plot options é type, que vai estar sendo atribuído. Aí você vai falar assim, mas e se eu nunca passei, se eu nunca cheguei a atribuir valores para type, da mesma forma como a gente fez, né? Porque apesar dos valores estarem sendo selecionados localmente aqui, ele só vai passar para a variável global de plot options os valores aqui, depois que eu clicar em avançar. Então, e se eu não clicar, o que vai acontecer? Bom, a gente já fez esse caso. No nosso app.r a gente definiu o estado inicial dele, que é nulo. Então, se ele não clicou em avançar, não vai estar selecionando nada. E vai ficar vazio lá a opçãozinha pra gente. Então, estamos garantidos de estar colocando essa variável. Não teremos problema. Caso eu já tenha um valor atribuído a essa variável, então o que vai estar acontecendo é passar esse valor para ela, que já estava selecionado. Beleza? Então, fizemos aí o update aqui da nossa primeira variável, mas porém a gente tem que fazer com as outras também. Então, deixa eu copiar aqui. Vou botar um embaixo do outro. Beleza? Aqui, ó, esse daqui é o nosso X. Eu vou passar para ele as choices. Eu vou estar falando rapidinho quem são. Deixa eu só fazer isso de uma vez. Aqui recebe o Y. E aqui vai ser o nosso Y. E aí depois também tem um group by aqui. O nosso group by, que eu mudei nos dois lá embaixo. Faltou eu mudar o choices, né? Eu não falei aqui de fato para choices. Opa, pera aí. Tem um duplicado aqui. Faltou quem vai ser as choices. No caso de X, ele vai ser um vetor, então um C, de uma opção vazia, que é quando não tem nada selecionado. Então, escolha uma variável que vai receber a string vazia, e ao lado dele também vai receber os names do nosso banco de dados, que já está selecionado, que a gente está partindo do princípio que ele existe porque ele passou pelo require, então está aqui dentro. Os outros também são bem parecidos, né? Na verdade é a mesma coisa, recebe aqui e recebe aqui. Então a gente está garantindo aqui que ele vai estar disponível para ele essas variáveis aqui. Show de bola?
Basicamente é isso que está sendo feito dentro do nosso Observe. Vamos olhar aqui. Olha lá, ele até carrega a página, como eu disse, né? Eu acabei de carregar a página, mas fica vazio, não está funcionando, né? Já que eu já entrei na página dentro de Type. No caso, se vocês estão no RStudio, vocês vão entrar na página inicial normalmente. Mas aí beleza, eu estou aqui dentro de Data Import. Se eu tentar passar, ó, não passa. E aí eu vou selecionar um arquivo. Agora eu posso passar. E agora já mudou, ó. Aí já fez o nosso update. Tem os nossos pontos aqui, os nossos gráficos disponíveis. As variáveis estão disponíveis. Beleza? Se eu voltar e selecionar um outro banco de dados, também funciona. Tá lá, ó. Posso estar selecionando aí, não tem problema. Só que olha que legal aqui, ó. No caso, eu avancei e eu voltei. Por que ele não selecionou nada? Porque eu não fiz a atribuição, não está configurado para ele atribuir os valores locais que estão sendo colocados aqui para aquela nossa variável global. E portanto, quando eu clico, como não está configurado, ele não atribuiu em nada. Então quando ele volta, o selected natural é nulo. Então ele não vai selecionar nada, já que eu não passei um valor para a nossa variável. Então é isso que a gente vai estar fazendo agora, daqui para frente, beleza? Vamos vir aqui então dentro do nosso type, igual a gente fez lá no nosso import panel. Eu preciso que ele me retorne para esse type panel serve aqui. É importante que ele retorne esses valores dos nossos inputs. E como é que a gente faz isso? É através aqui, ó, do nosso update. Tá aqui. Depois do observe, fecha o observe, então saímos dele. Eu vou criar uma variável reativa aqui dentro, chamada plot options. Ele recebe um reactive values. E quais são os valores que eu vou estar passando? Type, que é nulo também. X, que é nulo. Y, que é nulo. E um group by, que também é nulo. Então beleza, recebe essas 4 variáveis dele aqui. E aí eu vou estar utilizando uma atribuição, né? Eu quero que ele atribua, faça aquele papel de atribuição. E é agora que a gente vai estar criando a nossa primeira função de server, que eu quero basicamente que ele gere um comportamento aqui para padrão pra gente, até para facilitar, para evitar ficando fazendo if else. Eu vou mostrar para vocês o que é exatamente esse padrão que eu tô querendo fazer. Então a gente vai vir aqui, na verdade, dentro de server, dentro de functions, server, a gente vai criar uma pasta aqui dentro que vai ser chamada de default set plot options. Então a gente vai estar criando uma pasta aqui, dentro dessa pasta um arquivo chamado index.r, onde aqui a gente vai estar definindo default set plot options, tá ok? Vai estar definindo uma funçãozinha bem simples, inclusive, tá? Eu vou botar o nome dela aqui, ó, default set plot options. Ele recebe uma function com um input. E aí eu quero verificar o seguinte: se o meu input que passei para ele lá foi igual a uma string vazia, se ele for igual a uma string vazia, eu quero que ele retorne nulo. Se não, eu quero que ele retorne o valor do input. Para que eu fiz isso aqui? Para não perder a coerência lá do nosso type.r, que é quando não tem valor selecionado, não ficar vazio, é nulo que eu quero que ele receba ao invés de vazio. Então criei essa função aqui, default set plot options, que vai fazer exatamente esse papel de retornar nulo pra gente se não tiver a opção selecionada. Então agora a gente tem que vir aqui no nosso config, né? Chamar a nossa função agora que a gente criou. Ela não é mais uma função de UI, então a gente tem que mudar para ser uma função de server. E o nome dela, default set plot options index.r. Aqui dentro de config, passou, já chamei. Então aqui dentro agora eu posso estar passando a minha função,
que eu criei. E como é que a gente vai estar chamando ela? Bom, basicamente através de um observe, né? Já que a gente está trabalhando com um input. Só que ao invés de estar utilizando um observe qualquer, eu vou estar utilizando um observe event aqui, ó, que vai estar reagindo a cada input. Então eu vou criar 4 observe event, né? O primeiro vai ser o input type que a gente construiu. Então no nosso observe input type, eu quero que ele faça o quê? Quando houver alteração no meu input type, eu quero que ele defina plot options type para receber o valor da minha função default set plot options, passando o meu input para ele como sendo um input type. Beleza? Só isso que eu fiz. E aí eu vou definir para minha plot options type aqui o valor padrão que está sendo passado. E agora a gente repete para os demais, né? O próximo seria o x. Então, o plot option x recebe o input x. Peraí. O nosso y. E o último aqui, que é o group by. Beleza. Então, atribuir os valores para o plot options. E aí, agora, eu vou estar retornando esse valor para a função anterior. Plot options. Está sendo retornado aqui. Beleza? Salvou. E aí, dentro aqui da nosso index type aqui, ó, type panel server está retornando o plot options. Então, eu vou chamar um objeto chamado de plot options. Vou dar ele aqui, vai receber o nosso type panel server. E aí, passou aqui agora em um objeto que ele existe, normal, né? Já foi retornado da função. E aí, o que a gente vai estar fazendo aqui agora é a mesma coisa que o nosso import panel. Então, a gente vai estar aqui, ó, criando um observe. E a gente vai passar essa função aqui dentro para ele. Do forward backward buttons. Depois do nosso forward, eu vou estar passando essas propriedades que eu estou querendo passar aqui. Então, o que eu quero que ele faça aqui agora é o seguinte: eu vou simplesmente atribuir os valores para nossa session user data. Fez igual eu fiz na outra lá, né? Plot options. E aqui, depois de plot options, é type. Ele vai receber o objeto plot options type. Depois, o outro aqui, o seguinte, é o x, aqui é o y, aqui é o group by. Então, deixa eu só atribuir aqui, ó. Esse aqui é o x. Esse aqui é o y. E esse aqui é o group by. Recebeu cada um dos valores aqui, ó. E, bom, já deve estar fazendo essa atribuição. Inclusive, se a gente vier aqui agora, tentar avançar. Opa, não deu problema. Ah, por quê? Não tem nada que tá dando um require aqui pra gente. Então, eu vou dar um require aqui, ó. A princípio, eu vou dar um require no plot options type, tá? A princípio, mas depois a gente vai ver quais serão os critérios que a gente vai estar utilizando para definir o que ele pode fazer para passar ou não, ó. Se eu não tenho um tipo de gráfico definido, então eu não posso passar. E aí agora, se eu vier aqui, ó, selecionei o SES, passei. Posso escolher um type? Posso. Então passei um gráfico de dispersão, vou escolher aqui um confirmed, um defs, escolher um group by qualquer. Avancei, também passou. Se eu voltar, tá selecionado naquilo que a gente deixou. Beleza? Então, agora a gente só vai terminar de arrumar mais alguns detalhes aqui. Mas esse sistema de ultrapassagem agora já está bem construído, já está bem modelado aqui pra gente. E aí, vamos estar chegando agora na nossa partezinha final do curso. Show de bola? Bom, pessoal, então a gente vai agora caminhar para a parte final aqui da nossa aplicação, né? Fazer só alguns detalhes que eu vou estar mostrando aqui para vocês. E amanhã, no último dia, a gente vai estar fazendo essa página aqui de edição e de resultado,
mas não vai ter muita dor de cabeça também não, vai dar pra gente fazer tranquilo, beleza? Mais da metade da nossa aplicação já tá concluída aqui com sucesso, tá? Então o que eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora, só de pra gente estar garantindo alguns detalhes, que é o seguinte: presta bastante atenção aqui no nosso tipo de gráfico e tal. A gente tem um gráfico de linha com pontos, então nesse caso a gente tem uma variável do eixo x e uma variável do eixo y. Ele é um gráfico com duas variáveis. Se for gráfico de linha sem pontos, também. Dispersão, também. Se for um gráfico de pizza ou um gráfico de box plot, aí ele já não possui duas variáveis, ele só possui uma variável no caso, que é a variável que você está querendo analisar em si, né? Ela não precisa de duas variáveis. E aí a gente vai começar a tratar com esses detalhes aqui. A gente vai botar esses detalhezinhos para nossa aplicação. Inclusive, se for um gráfico de pizza, eu vou falar para ele, desabilita essa variável aqui, que eu não vou estar utilizando, entendeu? E aí a gente trata com esses detalhes aqui, que também vai trazer uma informação interessante pra gente. Beleza? Então a gente vai começar aqui com o nosso Type Panel. Lá no nosso Type Panel aqui, index.r, a gente já fez essa atribuição, tá voltando e tá fazendo a atribuição direitinho lá, né? Antes agora de Plot Options, eu vou estar adicionando um outro observe aqui, porque eu quero desabilitar aquela variável do eixo y, que foi o que a gente estava conversando ali, né? Já que não vai ter esse caso. Então eu vou botar um observe event e ele vai observar quem? Input type. E aí, para início de conversa, para ele fazer qualquer tipo de alteração, eu preciso ter selecionado algum input type. Então eu preciso de um input type. Então a gente garante aqui através do require. E aí a gente faz a condição aqui, ó. Se o nosso input type for igual a pi, ou então o nosso input type for igual a box, então eu vou atualizar o meu select input, vou dar um update aqui, ó, para a variável y. Beleza? E qual vai ser as escolhas que ele vai ter? Vou voltar ele para o estado padrão que ele tinha, né? Então eu vou setar ele com essas choices aqui vazia, e também o selected dele aqui vai ser vazio. Vou botar tirando essa questão. Por fim, depois de atualizar o valor, meio que zerar, né? Evitar que, se ele tá com alguma coisa selecionada e mudou para o tipo de gráfico aqui, eu quero que ele vá pro zero. Não quero que ele fique selecionado aquele valor antigo dele, não. Por fim, eu vou usar uma função do ShineJS, que é um disable. E basicamente o que eu estou passando para ele aqui dentro é o nome de uma variável. Então eu quero que ele desabilite a minha variável y, que é aquele lá que a gente criou, nosso input y. Show? E por fim, se não for nenhum desses dois aqui, aí eu quero que ele dê um enable, porque vai que ele está desabilitado. Se ele já tiver habilitado, um enable vai continuar habilitado, não vai ter problema. Mas se ele estiver desabilitado, aí ele vai habilitar. Então, essa daqui é a primeira condição que a gente vai estar colocando aqui no nosso Type Panel. Beleza? Se a gente, por exemplo, já vier aqui agora, vamos verificar, vamos colocar aqui um banco de dados. Tá lá. Olha, vou selecionar um gráfico de pizza. Ah, travou, ó. Não tem como mais selecionar a nossa variável do eixo y, apenas a nossa variável do eixo x. Se eu selecionar aqui, voltou a aparecer, voltou a aparecer, mas voltou a aparecer com um bug aqui, ó. Voltou sem as nossas variáveis iniciantes, né? Nossas variáveis lá. Entendi. Então o que a gente pode estar fazendo aqui é não resetar dentro do nosso Type Panel aqui. Cadê? Type Panel. A gente não vai estar resetando os choices. Vamos manter os choices, porque de qualquer maneira o início, a primeira opção, ela é vazia mesmo. Então vamos estar mantendo ela e a gente não vai ter problema com isso. Essa questão dele não estar atualizando, porque ele não pegou que era para ele atualizar nesse caso. Então deixa eu colocar aqui dentro do nosso choice.
Olha lá, o selected fica vazio. Salvei, vamos ver aqui. Deixa eu selecionar um banco de dados, né? Escolhi um gráfico de pizza, travou. Escolhi um gráfico de linha, apareceu. Olha lá. Escolhi type. Gráfico de pizza, desselecionou o type. Gráfico de linha, voltou vazio. Então, tá funcionando a nossa restrição. E a outra restrição que a gente vai estar fazendo aqui é dentro do nosso Observe, lá para ir para o próximo botão lá. Esse Require Type aqui, ele tá meio fraco, não sei se vocês conseguem perceber, porque eu posso simplesmente selecionar um type, não selecionar uma variável do eixo Y, não selecionar uma variável do eixo X, nenhum agrupamento, se eu quiser ou não, e aí eu avançar aqui vai continuar funcionando, porque a única coisa que ele precisa é de um type. E aí lá na frente, na hora de construir o plot, isso vai dar erro, vai dar problema pra gente. Então, vamos garantir esses casos aí especiais, que é quando a gente tem só o eixo X ou não tem agrupamento. Vamos fazer essas descrições também especiais para nossa página, tá? Aqui é bem simples também, é só dentro do nosso if aqui, a gente vai fazer o seguinte. A primeira que é obrigatória é type. Nenhum gráfico vai ser feito sem type, então vamos manter ele. E aí depois a gente coloca um if aqui e vamos fazer então os casos, né? Se for daquele nosso tipo markers plus lines, ou então ele for do tipo lines, ou então for do tipo markers, ou seja, tem duas variáveis. Então, o require agora vai ser... Deixa eu apagar aqui. O require é de X, de Y. Isso, só dos dois. Agora, se não for nenhum desses dois casos, aí então a gente vai verificar o caso do pai. Por que eu estou verificando o gráfico de pizza, né? Pensa só, se eu só seleciono uma variável, por exemplo, do eixo X, eu não tenho como, querendo ou não é variável de eixo X e Y, mas eu preciso de duas variáveis. Porque, por exemplo, suponhamos que eu queira verificar os casos confirmados. Tá, o gráfico de pizza de gráficos confirmados não faz sentido nenhum. O que ele vai mostrar para mim? Não tem valor para estar mostrando. Agora, eu quero mostrar os casos confirmados, segregando ali, dividindo por sexo masculino e feminino. Agora faz sentido, beleza? Então, no gráfico de pizza, o agrupamento, ele torna-se obrigatório, beleza? Então, a gente vai estar considerando esse caso diferente aqui, que é quando o nosso type é igual a pi. Nesse caso, a gente vai precisar de uma variável do eixo X e também de um group by. Por fim, se não for nenhum desses dois casos, é um gráfico de box plot, e aí a única coisa que ele precisa mesmo vai ser um gráfico do eixo X, apesar de que ele pode ter sim um group by também, mas não é obrigatório, é apenas opcional. E aí agora eu já tenho todas as condições para ele estar passando, e aí ele vai fazer as devidas atribuições aqui para o nosso objeto, tá? Só para vocês visualizarem, às vezes não fica muito claro, né, para a gente visualizar. Aqui no nosso app.r eu vou dar um observe, vou dar um print nesses dois carinhas aqui. No data frame eu não vou colocar porque ele vai printar todo o meu banco de dados aqui, mas eu vou printar o meu plot options, tá? Então deixa eu ver o que ele vai rolar aqui. Tá printando todas essas quatro variáveis aqui. Então, se eu vier no NoHap aqui já, no meu caso, vocês ou é console, ele já falou para mim que ela é uma variável reativa que possui essas variáveis aqui, tá? Não possui valor, no caso, né? Agora que eu lembrei, eu preciso falar uma por uma. Então, eu vou passar o type, depois o X, o Y e o group by. Então, X, Y, group by. Agora sim o nosso print vai funcionar. Olha lá, começou com nulo, correto? Agora vamos fazer uma mudançazinha aqui. Deixa eu selecionar um banco de dados,
fiz uma atribuição. Será que aconteceu alguma coisa? Não, nem mexeu. Agora eu vou mudar. Olha só, mudei aqui, eu selecionei pizza, por exemplo. Não aconteceu nada. Selecionei pontos, selecionei variável que eu quiser aqui, ó, um monte de variável. Não mudou nada. Aí agora eu vou avançar. Agora sim, markers plus line, defs, epiweek e epiweek. Foram os dois valores que ele passou. Beleza? Então agora a gente já fez essa garantia. Se eu voltar já vai estar com isso selecionado. Se eu voltar ele vai estar com o banco de dados também aqui selecionado. A gente não vai ter problema na hora de estar fazendo as nossas passagens de página. Show de bola? Então assim, galera, essa aula hoje foi um pouco mais curta, tá? Falta pouco agora pra gente concluir. De fato, agora a gente só precisa fazer a nossa página de resultado e a nossa página de edição. E a gente não vai ter problemas em estar fazendo essas duas páginas aqui. Vai com calma, vai olhando, agora é tranquilo. A partir do momento que você já tem os componentes criados, deixa eu só apagar no app.r o nosso observer aqui. A partir do momento que você tem os seus componentes criados aí, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis de estar construindo, né? O mais difícil é construir um componente e fazer ele funcionar direitinho. Tá com ele construído, repetir ele nas outras páginas é mais fácil, não vai ter muito problema não. Beleza? Então, eu vejo vocês amanhã pra gente terminar a nossa aplicação lá, fazer os últimos detalhes e apresentar o resultado dela. Mas, então, deixa eu marcar aqui também, né? Fizemos a variável session, require, forward buttons, criamos tudo, analisando o nosso dia. Por fim também, né, faltou dar o nosso commit, vocês sabem como dar o commit de vocês aí. Vou fazer o meu aqui, git add, git commit, vou botar aqui assim, ó, dia 4, vou botar aqui, ó, data import and type, deixa assim, type page, isso. Dá um push. Beleza, terminou a nossa aplicação, já está lá com push, já está funcionando. Se eu vier no GitHub aqui agora, vamos verificar se foi mesmo, tudo certinho. Mas eu acredito que foi sim, não vamos ter nenhum problema não. Então, aqui no Touch Factory, tá aqui tranquilo, commit. Tá lá, funcionou corretamente. Então, é isso aí, galera. Eu vejo vocês amanhã pra gente terminar, beleza? Então, valeu!